É, eu não sei se vocês sabem, ou aqueles que já acompanharam, né? Ah, quando houve a crise econômica, né, que havia começado, na verdade, em 2007, mas culminou, estourou em 2008 com aquele problema todo imobiliário nos Estados Unidos, mercado imobiliário, mercado de derivativos e tudo mais, né? Que explodiu em 2008 e levou-me pelo menos umas 2 semanas para poder percorrer o globo todo, né? O país que mais sofreu, o país que realmente assim, mergulhou na sua mais profunda crise desde a Segunda Guerra Mundial foi a Grécia. A Grécia vive, ou vivia, ainda vive, vamos dizer assim, né? Muito em função do turismo, porque é um país que depois da Segunda Guerra Mundial, terminou a Segunda Guerra Mundial, começou uma guerra civil que durou 11 anos. E meus pais saíram da Grécia em 1956. Alguns meses depois deles terem chegado no Brasil, a Guerra Civil havia terminado. E depois veio uma ditadura militar e outras coisas, e o negócio ficou feio lá. Mas, primeiro, a Grécia, invadida pelos alemães, sofreu terrivelmente, e principalmente por ser um país muito pobre, um dos mais pobres da Europa, sofreu muito com a fome, com a morte em grande escala, né? E depois da Segunda Guerra, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Grécia passou a ser vista como um lugar estratégico, né? Ali entre o Oriente Médio, a Rússia, a Turquia. Então, os chamados aliados, os ingleses, os franceses, os norte-americanos, enfim, passaram a investir pesado na Grécia, para transformar a Grécia num país capitalista de certa condição para toda a população, né? Então, veio a educação gratuita, veio a saúde, veio a aposentadoria. A Grécia é um país pobre porque também não, do ponto de vista de produção industrial, é pífia, né? Eu me lembro que minha mãe contava que os meus tios, quando queriam comprar um carro, eles pegavam o trem e iam, né, até a Alemanha, até a França, mas principalmente até a Alemanha, compravam um carro e desciam dirigindo o carro até a Grécia, né? Então, a Grécia mais ou menos que se desenvolveu com dinheiro de fora e principalmente com muito dinheiro para turismo e também para preparar a população para o turismo, né? Então, todo mundo na Grécia, até pouco tempo, tinha que saber pelo menos um idioma, mas muito bem. Não é simplesmente aquele the books on the table e essas conversinhas fiadas, não, né? Pois bem, aí veio a crise de 2008 e a Grécia afundou numa crise profundamente destrutiva em vários aspectos. Toda aquela formação também educacional, tantos profissionais, tantos professores, tantos intelectuais, ninguém sabia o que fazer com a crise porque a Grécia estava se desintegrando praticamente. E aí, em função de empréstimos daqui, de compromissos com os bancos alemães, com os bancos da União Europeia também, com os bancos particulares, a Grécia, quando chegou a crise de 2008, a Grécia já tinha um endividamento muito grande e ela foi se afundando, se afundando, se afundando a ponto de não ter mais possibilidade de se levantar, né? E aí uma série
de problemas foram se avolumando a ponto de a Grécia realmente entrar num estado de choque, porque de um lado grupos fascistas cresceram e de outro lado o maior movimento anarquista hoje na Europa está concentrado na Grécia e em parte também na França, né? E os caras partiram realmente para porrada. E uma coisa interessante que aconteceu é que eles conseguiram eleger um partido de extrema esquerda, o Syriza, que parece que traiu logo em seguida o povo. E o grande problema econômico enfrentado pelos gregos, não só a recessão, né, o empobrecimento generalizado, mas um problema sério que afetou, porque a ordem da Troika foi exatamente avançar sobre as aposentadorias, sobre as pensões e as aposentadorias, porque a população grega é uma população de muitos idosos, né? Muitos idosos. Então não há uma renovação, evidentemente, da população do ponto de vista vegetativo, assim como em outros países. Mas há um declínio praticamente generalizado, inclusive no Brasil, sabe, sobre isso. Ok. O que os caras fizeram? Foram para cima das aposentadorias e cortaram para valer mesmo, sabe? Pessoas que ganhavam, suponha, 1.000 dracmas ou 1.000 euros, no mês seguinte passavam a ganhar 700, 800, 600. Cortes de até 80%. Assim, de uma hora para outra, o próprio partido de esquerda, de extrema esquerda, que havia chegado ao poder com a promessa de, pelo menos, combater as pressões que vinham da comunidade europeia e da União Europeia, não conseguiu fazer. Ao contrário, mergulhou o país ainda numa crise mais profunda. Empobrecimento, né? Pessoas morando na rua, gente que perdeu tudo, médicos, advogados, professores, profissionais liberais, foram morar na rua. Então, o problema dos caras ali era a aposentadoria. Foram para cima porque uma parte considerável dos gastos, vamos dizer assim, do Estado era direcionada à aposentadoria. E nós estamos, sabe, no Brasil girando em torno desse problema já faz algum tempo, né? Os caras estão querendo realmente duas coisas, basicamente, né? De um lado, aumentar o tempo, quer dizer, querem que a gente trabalhe mais, e de outro lado querem pegar os recursos da Previdência, né, das aposentadorias, enfim, do que o pessoal ganha e do que o pessoal vai ganhar, e transformar tudo isso em mercado financeiro. Não é? Então, por que eu estou dizendo isso? Vejam vocês que coisa interessante. O Ministério da Previdência, esse ano, deixa eu ver se foi esse ano aqui. Esse ano, 2018, né? Estamos terminando, né? O Ministério da Previdência, então, o que ele fez? 85,91%, né, da destinação dos seus recursos foi para a Previdência Básica. Né? 534 bilhões 658 milhões. E a Previdência do regime estatutário, que é o pessoal, vamos dizer assim, que está no serviço público federal, basicamente foi de 80 bilhões 340 milhões. Somando tudo, dá 614 milhões 996, 615 bilhões. Tá? 615 bilhões. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, 30 milhões de pessoas vivem
com o salário com o salário mínimo. 30 milhões de pessoas vivem com salário mínimo. Dá mais ou menos uns 28 bilhões. Quer dizer, o governo paga também, quer dizer, a previdência, porque são recursos que vêm de todos os lados, né? Uma parte desses 30 milhões que recebem um salário mínimo são pensionistas, gente que conseguiu se aposentar e que ganha um salário. Né? Ok, mas interessante é o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar tal de fundos de pensão, não é? Os primeiros grandes fundos de pensão aí são fundos de funcionários de empresas privadas, empresas estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, etc. Parece que um dos maiores mesmo é o Banco do Brasil. Mas a associação, tem uma associação aí que cuida dessas coisas, né, e que representa, né, a chamada ABRAP, né? Ela tem uns relatórios aqui muito interessantes, que ela diz o seguinte: no Brasil existem 325 fundos de pensão. 325 fundos de pensão. Desses, aproximadamente 230 são privados. Né? Tem lá mais uns 58, 60 que são de empresas ligadas ao Estado. Né? Eu não sei dizer se são empresas que são fundos de pensão de funcionários de empresas estatais, né? Como também o pessoal da Petrobras e tudo mais, e enfim. Agora, o capital desses caras, dessas fundações, desses fundos de pensão, o capital, né? Quer dizer, o que tinha de ativo para ser administrado, né? Em maio desse ano foi de 811 bilhões. 811 bilhões. Ou seja, mais do que o Estado paga de previdência, que é a tal da previdência básica e a previdência estatutária. Né? Então, 811 bilhões em maio desse ano. E 615 bilhões aqui, o que o governo paga, né, o que o Estado paga para pensionistas, que nem essa turma aí do judiciário, que ganha bem, como as viúvas e as filhas de militares que não casam para ter também, né, esse benefício ad eternum. Dizem que já acabou, mas eu não sei direito se acabou, se não acabou, eu preciso ver também isso direitinho. Mas um cara lá da Bloomberg, né, chamado Peter Millard, escreveu um artigo aqui e que foi replicado pela UOL, não é? Agora, 30 de novembro, menos de um mês. Né? E os caras estão assim, muito, como é que eu vou dizer, confiantes no Paulo Guedes, porque eles acham que um dos aspectos mais importantes, né, da administração do Paulo Guedes vai ser realmente pegar essa grana toda, esses 615 bilhões, e jogar no que for possível para os fundos de pensão. E qual é a expectativa dos caras? A expectativa dos caras é fundamentalmente, fazer com que os fundos de pensão passem a trabalhar no mercado de ações e no mercado de derivativos. Né? Porque o cara estava reclamando, agora em novembro estava reclamando, dizendo o seguinte, que apenas 17% desses fundos estavam em ações. Eles querem migrar tudo para o sistema financeiro. Então, se você pegar 811 bilhões aqui dos fundos de pensão mais 615, dá 1 bilhão e 400,
1 trilhão e 400 bilhões de reais aí, né? Obviamente que eles não vão fazer isso, talvez, com o pessoal que ganha um salário, mas qual é o lance? O lance é pegar, principalmente, né, aquilo que vai ser destinado para a Previdência, né, o que você já recolheu, aí vai ser constituído uma espécie de empresa ou comissão, qualquer coisa assim, que vai pegar a sua grana e vai investir na Bolsa de Valores, né? Vai injetar para transformar isso em mercado de ações. De tal maneira que cada vez mais você e eu vamos nos tornar corretores do mercado de ações. Então, a nossa aposentadoria vai se tornar um mercado de ativos lançado para o futuro. E aí nós vamos ter que passar a calcular, né, se vai valer a pena investir nesse fundo, naquela ação, naquela outra, etc, etc, porque isso mostra a falência do próprio sistema capitalista, que agora precisa, inclusive, desses recursos para transformar em ações. Então, o lance da Previdência é, de um lado, aumentar o tempo, né? Mas vamos trabalhar mais, porque o capitalismo parece que precisa de mais gente trabalhando. Não é que precisa de mais gente trabalhando, precisa de mais gente assim, trabalhando mais tempo, ou precisa de pessoas que trabalhem mais tempo, né? Para tentar recuperar as perdas que já estão aí na ordem de quadrilhões. E de outro lado, transformar isso em uma poupança, né, baseada no mercado de ações. Não é? Os caras estão ávidos por isso, estão esperando, estão batendo palma, porque realmente agora dá para entender algumas coisas. No final das contas, o que interessa mesmo para o sistema financeiro é isso, né? É acabar com a Previdência no sentido de transformar esse montante de recursos, que não é pouca coisa, né? 1 trilhão e 400 bilhões de dólares num PIB de 6,5 trilhões. É muita coisa, né? Então dá para você rodar isso e transformar isso realmente em mercado de ações e mercado de derivativos. É o que vai acontecer com a gente de maneira geral, né? Então, fiquem atentos, porque isso vai vir como um rolo compressor no começo do ano, né? Porque os caras estão precisando, né, sugar essa grana toda e jogar exatamente no mercado financeiro para que o mercado financeiro, então, passe a ter um fôlego um pouco maior, mas principalmente fazer com que a nossa aposentadoria, o nosso tempo de parar, seja calculado pelo sistema financeiro de maneira generalizada, né? Então nós vamos ficar na mão desses caras se a gente não tomar cuidado. É o que aconteceu agora aqui, essa semana, no embate que houve lá na Câmara Municipal de São Paulo, e que vai percorrer tudo, porque no final das contas a lógica não é mais uma lógica apenas empresarial, mas é uma lógica puramente especulativa, né? Ou seja, nós precisamos, eles querem que nós nos transformemos de fato em microempresas capazes de especular e capazes de transformar a nossa aposentadoria num ganho de ações, no mercado de ações. É isso, né? Ou seja, isso mostra que, ao fim e ao cabo, nada mudou de 2008 para cá, ao contrário, né? Continuamos na mesma estrutura e vamos continuar da mesma forma e vamos nos ferrar por causa disso. Tá certo? Então pensem nisso, tá? 811 bilhões os fundos de pensão já administravam em maio desse ano.
Além disso, 325 fundos de pensão só no Brasil. Né? É um filão muito grande. E aí, se você juntar mais esses 615 bilhões, né, que da Previdência, indo para a Previdência Básica e para a Previdência Estatutária, cara, dá um bolo legal. Né? E isso é para realmente aumentar o crédito e refinanciar a própria crise. Né? Agora eles não têm onde pegar, eles precisam pegar agora da aposentadoria, do que está por vir, né? Para poder realimentar esse forno que não para e está queimando tudo e está destruindo tudo. Né? Então, é isso. Pensem nisso, tomem cuidado, porque realmente, e passem para frente, né? Se vocês puderem, repliquem, porque a questão da Previdência é uma questão muito séria. Não existe, como é que fala? O pessoal fala assim, déficit, não existe déficit. Aliás, não existe déficit, só para vocês terem uma ideia, como não existe déficit, né? Aqui, ó, na despesa pública, o orçamento atualizado da despesa em 2018, né, o orçamento da despesa era de 3 trilhões 460 bilhões. Mas o valor total pago, né, quer dizer, tinha as despesas, mas o que foi pago foi 2 trilhões 460 bilhões, ou seja, 1 trilhão a menos, né, do que estava, do que o orçamento atualizado, ou seja, havia um orçamento de despesa de 3,46, foi pago 2,46, sobrou 1 trilhão. Né? Se isso é déficit, se não é, para onde que vai essa grana? Eu não tenho ainda condições, porque eu estou fazendo pesquisa só no ponto de vista do âmbito mais global. Mas, veja, o Brasil não está quebrado não, hein, moçada? Nem um pouco. O Brasil é superavitário e os caras querem realmente sugar isso para o sistema financeiro como um todo. Vamos ficar atentos.